Prazer, eu sou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Valdir Cimino, sou publicitário e fundador da Associação Viva e Deixe Viver. Não é novidade que eu gravo na minha casa, né? Eu moro num prédio e o apartamento de cima está em obras. Mas apesar das obras, a gente vai gravar o Prazer Eu Sou. E a conversa hoje é com o Valdir Cimino, que é publicitário e fundador de uma ONG maravilhosa chamada Viva e Deixe Viver. Essa ONG prepara pessoas para contar histórias. Resumir muito ou não é isso mesmo, Valdir? Resumiu, mas a essência é essa. A associação nasce com a proposta de ampliar o poder da leitura no nosso país. No início dos anos 90, eu acompanhava muito de perto, até porque trabalhava dentro de televisão. Então a gente tinha mais ou menos os indicadores de leitura, de exposição da criança e adolescente frente à televisão, e me incomodava demais ver que a gente estava muito exposto a um aparelho que não dialoga, de uma certa forma. Um livro abre essa possibilidade. Então foi focado na leitura. Isso. Mas como eu sou voluntária do Viva, né, fiz um curso lá, a gente aprende a contar histórias. É isso. Isso. Né? Eu sempre digo assim, o meu interesse maior era levar o livro. Cada vez que eu oferecia um livro, vinha um questionamento. Não gosto de ler. O livro é grande, tio. Tem muita foto nesse livro. Então eu percebia que existia um afastamento. O brincar entrou como um artifício para você poder atrair a criança para o livro. Então ela prefere brincar primeiro, mas no meio, na negociação você fala, olha, eu vou contar uma história, eu vou brincar com você, mas depois você vai deixar eu contar uma história. Então nessas negociações a gente começou a conseguir, né, acabamos de uma certa forma sensibilizando a criança que quando a gente entra a gente consegue desligar a televisão, ela sai do tablet dela, se ela está com o tablet. Quando a gente entra, porque essas histórias são contadas principalmente em leitos de hospital e abrigos. Exatamente. É isso. Desde 2005, é muito recente, o hospital tem que ter brinquedoteca, é lei. Então, a Viva não entra em nenhum hospital que não tenha classe hospitalar, criança doente tem que continuar estudando, brinquedoteca e humanização da saúde. O que é a humanização da saúde, Valdir? Eu acho que é uma atitude que está faltando na formação do profissional. Do médico. Do médico, da enfermeira, da nutricionista, acho que de todos, né? São as pessoas que ficam num âmbito muito nervoso, num âmbito estressante, né? Então, naturalmente... Triste, né? Triste. E a narrativa, os diálogos são muito complicados. O médico fala, o paciente não entende, aí precisa de alguém para traduzir essa ação. Quer dizer, qual é o tempo que você está dando para o paciente? Mas mais do que nunca, se você não tem um profissional humanizado, treinado, informado, capacitado, não vai ter humanização. Então são dois polos. Humanização a gente olha pela visão de quem cuida, como é que eu estou cuidando dessa pessoa, e a visão de quem será cuidado, que é o paciente e a sua família. Família ajuda muito. Então não é a doença, é o paciente. É o paciente como um todo. O paciente não é um câncer, o paciente não é um dedo do pé quebrado, o paciente é inteiro. Dentro da saúde existe uma respeitabilidade enorme. Se você entrou no quarto e a criança falou, pode sair daqui que eu não quero você não vai ficar triste. Sai, porque ela pediu para você sair. Porque naquele dia ela não pôde dizer não para injeção, não pode dizer não para comida, para aquele pijama que ela usa que é igualzinho a todos. Ela tem um monte de coisa que ela não pode dizer não. Para nós, esse não é de uma importância extraordinária. E para ela também, que ela se sente respeitada. Quando ela falou, puxa vida, esse indivíduo percebeu... Que é não. Aí você percebe que, na grande maioria, quando você respeita, ela fala, mas que história mesmo você ia me contar? Ai, que bonito. E aí você encontra o gancho para... Peguei, né? Recentemente, no Hospital do Coração, eu estava treinando os voluntários e o quarto tinha 2 pacientes, sendo que tinha uma cortina que separava. 2 crianças. O garoto queria e a menina ao lado fez, eu não quero história, pode sair daqui. Eu fiz assim, olha, ele quer. Eu vou contar para ele, então. Então, você tampa os ouvidos, que aí fica tudo bem. E enquanto eu contava, eu via que a cortina balançava, né? Balançava. Contei uma, contei 2, joguei o jogo e a cortina, né? Quase que um olharzinho, assim. Na hora que eu falei, eu vou embora, ela abriu a cortina e falou assim, você ainda não contou a história dos 3 porquinhos. Ah, que bonito. Eu falei, então eu vou contar agora a história dos 3 porquinhos para você, né?
Você vê, eu estou contando, mesmo que ela não quis, ela está ouvindo, ela está participando, porque naquele momento o não dela tem que ser respeitado, né? É esse cuidado que a gente tem que ter. E tem história mais adequada, história mais... Eu vou dizer uma coisa, existem aquela regrinha de 0 a 3, lógico, você vai trabalhar primeiro a criança na primeira infância, o lúdico, a criança, a imaginação, a criatividade. Então, que histórias que existe entram aí? um egocentrismo. Então, vamos levar histórias mais rápidas, mais simples, com poucos personagens, e aí você vai avançando. Naturalmente, a criança vai pedir a Frozen, vai pedir o que a mídia muitas vezes está colocando. Não, mas a gente tem que ir na Então, contramão, né? A gente vai na contramão. Ah, bom. Nada contra o Walt Disney, não, mas nós temos bem. Pedro Bandeira, Tatiana Belink, Ruth Rocha, quer dizer, vamos pegar a nossa riqueza cultural. Isso. Né? Então ela pede, eu dou aquela, mas eu falo, olha, vamos ver essa do Pedro Bandeira ou essa da Ruth Rocha, né? Então olha só, quando você começa a descortinar, você também está apresentando para a criança a cultura nacional, a nossa identidade nacional. Falando, né? Da gente, das nossas coisas. Exatamente. Então assim, valorizar a nossa identidade, valorizar os nossos autores. Né? E eu diria para você, a gente se assusta às vezes porque a gente atua num Brasilzão. E às vezes você olha para a criança, ela tem 9, você vai na sua cabeça, puxa, eu vou oferecer alguma coisa, mas ela gostou do livro de 0 a 3. Aí você vai entender que ela nunca pegou num livro, que ela... Então, essa coisa de mensurar literatura pela idade, a gente sabe que tem que ter isso na cabeça para oferecer, mas se a criança se encantar com aquela história, é aquela história que a gente vai brincar, vai trabalhar. Mesmo no próprio hospital, ela passa a vivenciar, inclusive, eu digo, os contadores dizem, quando você tem um livro na mão, você pode ser tudo aquilo que o livro está te dizendo, a criança pode ser. Quando a gente pega um enfermeiro bacana ou um médico bacana e a gente está contando história e ele automaticamente fala, eu não vou furar a bolha, continuem contando a história, depois eu vou... Agora uma vez. Aquele clima que acontece. Quando você era uma vez, você já levou a criança para dentro de uma bolha, para dentro de um espaço. Tão gostoso ouvir Era Uma Vez. E valoriza o que a criança colocou. Lembre-se que às vezes a gente atua dentro da psiquiatria e uma intervenção como essa, e a gente vê muitas vezes a criança traz os dramas dela para dentro da história. Por isso que é terapêutico, por isso que tem um sentido maior, porque quando a criança está brincando, quando ela está se abrindo. Então nós temos que ter um respeito extraordinário por esse momento que ela está nos dando dica de como a gente pode, de fato, aliviar uma dor, acolhê-la. Eu ouvi essa história no curso do Viva, de uma voluntária que falou que ela contou a história do Homem do Saco, que é uma história do Homem do Saco, que o Homem do Saco punha a menininha e fazia a menininha cantar. Aí a mãe da menininha foi lá, tirou a menininha de lá, ele encheu de pedra o saco e aí todo mundo descobriu que ele era um farsante e acabaram com o homem e tal. Aí ela pegou o saco numa roda e falou, então a gente vai jogar nesse saco tudo que a gente tem e que a gente não gosta. Uma falou, vou colocar a comida, outra vou colocar tal, que chegou uma hora, o menininho falou, eu vou colocar o meu tio para ele parar de à noite fazer aquelas brincadeiras comigo. Então, você vê, ela descobriu um caso de abuso. Então, nesse caso a gente vai descobrir histórias de bullying. A criança, ela encontrou um porto seguro para na fantasia. Então, a bolha. Ela está na bolha. Na bolha do Era Uma Vez, as possibilidades são imensas. Então, nós temos que ter um respeito imaculado. Exatamente. Né? E muitas vezes essas histórias, esse conteúdo, a gente tem que guardar para nós. É lógico que a gente vai reportar para os responsáveis, né? Mas às vezes é um pacto de fidelidade ali, porque ela está confiando em você, lembre-se, ela abriu essa possibilidade de liberar alguma coisa que está incomodando. Então a história, para mim, é o máximo, onde a gente pode, nas relações, melhorar as relações interpessoais. Né? E qual a importância da roda de história na vida da gente? Porque então, se a gente imaginar que o mundo começou em torno da roda, né? Então, assim, os nômades sentavam, contavam histórias, suas histórias, né? História do mundo. Depois viajavam, sentavam na roda, contavam histórias. A gente é isso. Inclusive, a política de humanização da saúde, ela diz assim, se você tem problema, coloca na roda. Se você tem solução, coloca na roda. Se você está na dúvida, coloca na roda. Quer dizer, todas as histórias que levaram uma discussão para dentro da roda, né, ao entorno da fogueira, né, que é o imaginário,
a gente está trocando, está sendo terapêutico, está levando informação, está produzindo com que o outro reflita, pense, né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma roda, né? É uma roda. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui, está todo mundo ali. É uma roda, né? Que a gente vai compartilhando. Exatamente. E é isso que a gente provoca. A gente provoca muito para os próprios contadores de história ganharem, ampliarem o seu repertório, sarau. Olha que delícia. Se você tem 5 pessoas, você entrou com uma história, mas você recebeu 4. Se você tem 30 pessoas, você entrou com uma e recebeu 29. E para criança é história infantil, para adulto pode ser história de adulto e assim vai, né? Eu imagino que contar para idoso seja... Idoso acho que é para ouvir, né? O idoso tem uma coisa muito interessante que nós somos chamados pela Santa Casa de Misericórdia, até que nós temos muita parceria, eles me pediram uma contrapartida. A gente te ajuda sempre, você não quer criar um curso de contação de história para idoso? Eu fiz, Eu fiz assim, criança pede a repetição. Conte mais uma vez, conte mais uma vez. O idoso vai contar aquela história, depois vai contar de novo aquela história, depois vai contar de novo aquela história. E se o voluntário não estiver preparado para receber essas histórias muitas vezes, mas entender que cada vez que eu ouvir é a primeira vez que eu estou ouvindo, a gente perde o voluntário. Então, o voluntário hoje tem que ter escuta qualificada para o idoso. O idoso vai contar a história, ele quer a história, mas ele quer mais do que nunca a atenção. Porque nós temos uma sociedade horrorosamente equivocada no trato com o idoso. Esse Hospital Dom Pedro II que nós fizemos, esse projeto que virou um curso de escuta qualificada, nós temos 600 idosos lá, 300 esquecidos pelo mundo e 300 onde as famílias vão de vez em quando visitar. Então são pessoas que estão morrendo de vontade de contar história. Então, nesse caso, não é contar história, é ouvir história. Eu diria que é uma escuta qualificada, preparar os ouvidos até para fazer ruídos. Nós criamos uma metodologia que o idoso contou uma história. Você não fica ali, né? Quando ele conta a segunda, eu já falo assim, mas que brinquedo mesmo? Você brincava aos 14? Às vezes não tem nada a ver, ele está lá naquela retórica, você joga uma pergunta. Ele para, olha e fala, eu fazia bonequinha de espiga de milho. E as roupinhas da minha boneca eu guardava na casca da melancia. E eu fazia carrinho de lata. Você vai trazendo uma memória. Aí você traz a memória afetiva dessa pessoa para dentro dessa história e a gente reconstrói a história dessas pessoas. Então o contador, nossa, que lindo. Nesse caso, ele narra, ele escreve. Com autorização do idoso, a gente está levando isso para um site, o Tempo Rei de Histórias. Né? Já está no ar? Já está no ar. O Tempo Rei de Histórias. São histórias reais. Pelos Contadas pelas pessoas idosos. Que vivenciaram. Exatamente. Bom, a obra voltou, mas a nossa entrevista está chegando ao final. Eu vou pedir para você, dê sua opinião, inscreva-se no vídeo se ainda não é inscrito, dê like e compartilhe. E Valdir, o final da entrevista é o convidado fazendo uma pergunta para mim. Você pode perguntar o que você quiser. Olha, Regina, eu queria entender um pouquinho o que te atraiu para ir contar a história. Você sabe que eu não sei, eu gosto de ouvir histórias. Amo a minha profissão, porque a minha profissão nada mais é sentar e ouvir e instigar e direcionar. Eu sou muito curiosa, então assim, ficaria aqui conversando mais umas 2 horas com você, porque eu vou vendo janelas que vão se abrindo e caminhos que a gente pode percorrer. Então eu gosto muito de ouvir histórias, mas quando a minha filha era pequena, ela me pediu para contar histórias, aí eu comecei a sentir o prazer de eu também entrar nessa bolha. Do Era Uma Vez, eu entrava junto. Né? Então vinham histórias da minha cabeça, vinham histórias de livro, tanto que eu demorei para me desfazer dos livros infantis dela. Me desfiz há pouco tempo e me arrependo, porque eu ainda não fazia parte do Viva. Agora você já tem uma cena. Putz, eu preciso desses livros. Mas você libertou, os livros estão livres. Exatamente, estão aí andando por outros caminhos. Mas, assim, contar o olhinho da criança, né? Eu conto histórias para criança. Eu imagino que, assim, contar histórias para adultos, para idosos, tal, talvez seja diferente. Mas é mágico. E a hora que eu chego na creche, ela já fica... Os olhinhos, assim, é uma sede. Mas né? eu acho que, Regina, é isso mesmo. Né? Acho que o despertar para uma boa comunicação, tendo o livro como um fio condutor dessa ação, liberta o mundo. Eu acho e é de muita responsabilidade, né, Valdir? Porque eles me olham como o estandarte, né? Como aquela que detém a magia, os conhecimentos e tal. Então eu procuro ficar ali para não sair muito, para não entrar em seara que não é da minha conta, né? É muito importante isso no voluntário, ele saber qual é o foco dele. Né? Se eu vou lá ler, então tenha conteúdo, vá preparado e conte a história, né? É que no fundo a gente se emociona, porque quando você vai numa creche, dependendo da creche ou da casa de apoio, ou
A criança, ela quer sair dali. E a única forma dela sair daquele momento é a história. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você é muito ocupado. Eu agradeço imensamente obrigada. e fico muito feliz por essa possibilidade de estar aqui com vocês. Isso é muito interessante porque as crianças também têm as versões dela, né? Eu vejo isso claramente. Eu estava contando a história do Pinóquio e no momento crucial onde está o Pinóquio, Cléo, Fígaro, Grilo Feliz, todo mundo dentro da barriga da baleia. Como é que a gente sai daqui? E a história eu estava contando para 3 crianças, mas a menor vira e faz assim: eu sei, tio, eu sei. Eu falei, então conta, eu paro. Ela vai contar a versão dela. Então a criança tem vez. Total. Tá. Se ela me interromper, maravilha. E de repente ela me solta. Então, eles estavam lá na barriga, aí eu chamei os Power Rangers e eles vieram arrebentar a barriga da baleia e viveram felizes para sempre. Eu fiz assim, uau! Né? Então agora você vai me contar o nome de cada um desses Power Rangers.